irmãos, graça e paz. Meus irmãos, graça e paz. Que tarde abençoada. Aleluia, Jesus. Eu confesso aos irmãos que o meu coração está muito alegre. Alegre por quê, Max? Alegre porque nós estamos no 4º dia do janeiro profético. No 2º dia, Deus já começou a responder. Hoje pela manhã, Deus continuou respondendo. E eu tenho certeza que quando você coloca um propósito diante do Senhor, Ele responde. Eu confesso aos irmãos também que estou muito feliz. Há um ano atrás, o espaço que Deus havia prometido para minha esposa, hoje está completando um ano. Está completando um ano hoje que a minha esposa é empreendedora. E foi tudo debaixo do altar, tudo debaixo da direção dele. Eu estou muito feliz. Amém? Você pode localizar comigo o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Prometo aos irmãos que serei bem breve e bem objetivo no que Deus compartilhou ao meu coração para poder compartilhar com a igreja. É bem verdade que o ano de 2023 nós estamos subordinados ao ano do crescimento. Mas diante da mensagem que Deus colocou no meu coração, eu entendi que crescimento tem fases e todo crescimento ele precisa passar por alguns processos. Como por exemplo, para você crescer você precisa ter confiança. Para você crescer você precisa ter domínio. Para você crescer você precisa ter governo. Para você crescer você precisa aprender a superar os processos de dores. Para você crescer você precisa ter autorresponsabilidade. E para você crescer você precisa ter paciência. Eu não sei se você já passou por algum processo semelhante a esse, mas essas pequenas características elas definem o nosso processo de crescimento. Quero deixar aqui também as minhas considerações em agradecimento ao nosso pastor, ao nosso líder, de ter me confiado a tribuna hoje. Eu confesso aos irmãos que janeiro profético para mim seria, assim como o pastor acabou de ministrar aqui, seria somente um propósito estabelecido. Eu queria cumprir os 13 dias, como vou cumprir, mas não tinha expectativa de participar, tendo a oportunidade de ministrar. Mas a gente sabe que Deus trabalha do jeito que Ele quer, né, gente? E o meu coração se encheu de alegria e eu louvo ao nome do Senhor por esta oportunidade. Você pode agradecer também pastor Jonathan, que estendeu esse convite, minha gratidão. Estão ali na Ademave Freguesia hoje, dando um suporte lá. Gente, sem mais delongas, livro do Êxodo, capítulo de número 1. Vamos ler aqui do primeiro versículo. Antes da gente ler, eu queria que você curvasse a sua fonte, fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor assim comigo. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Ele cuida de mim. Declara, vai. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Mais uma vez para ficar melhor. Eu sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim.
Aleluia, Jesus. E assim diz o texto: esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gadé e Assé, todas as almas, pois que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se, assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Repita comigo, por favor, o versículo de número 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amados, se eu tenho uma base para poder assumir essa tribuna aqui hoje, para poder ministrar a palavra, eu entendo que eu estou debaixo de uma orientação. Eu acredito que vocês já tenham ouvido o nosso pastor falar algumas vezes, desde o momento em que esse convite me foi estendido. Eu me pus a buscar a entender o que Deus queria tratar diante dessa mensagem. Mas é bem verdade que nessa trajetória, diante do momento em que o convite foi feito para o dia de hoje, eu tive que entender algo que o pastor fala muito e ensina para a gente. Quem não vence o medo não faz história. Existem pessoas que não geram, porque elas sentem medo. E nessa tarde o Senhor vai derramar sobre a tua vida uma unção de coragem. Você não vai ter mais medo, seja na tua vida profissional, seja na tua vida ministerial, seja nos projetos que Deus estabeleceu na sua vida. Você vai avançar. Você crê nessa palavra? Amados, o texto que nós estamos inseridos, de certa forma, é um texto muito conhecido de todos. É bem verdade que falar a respeito do livro do Êxodo é um pouco interessante e, de certa forma, prazeroso. Talvez não teria tanta dificuldade para poder montar uma estrutura para a gente poder narrar os fatos a respeito do texto que tenho como base. Mas é bem verdade que eu não pretendo afirmar coisas além das quais a própria igreja já sabe, até porque o plenário que nesse momento me ouve, de certa forma, é um plenário muito inteligente. Então, confesso aos irmãos que não tenho uma pretensão de fazer algumas afirmações que talvez venham até forçar o texto. Não, pelo contrário. Eu só vim aqui afirmar algumas coisas acerca de algumas promessas que Deus ele já fez na sua vida. E eu preciso que você entenda que a estrutura do sermão que Deus colocou no meu coração, ela só vai fortalecer para te fazer acreditar que as promessas que Ele te fez, ela vai se cumprir na tua vida. Mas é bem verdade que para a proposta e para o início desse ano de 2023, a gente vamos passar por algumas fases. Prova disso, o próprio pastor já deixou bem claro aqui, que talvez esse ano não vai ser um ano tão fácil quanto pareça. Nós estamos vivendo crise política, crise religiosa, crise financeira, mas existem alguns princípios
estabelecido nessa palavra, que se você colocar e aplicar no seu ano de 2023, no final desse ano você vai dar culto em ação de graças. O povo de Israel, ele era um povo muito bem conhecido dentro desse cenário sagrado. Falar do livro do Êxodo é interessante, porque esse povo que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 1, ele nem sempre foi esse povo que está estruturado aqui, crescendo diante de aflição, crescendo diante de dificuldade, crescendo diante de luta. Não, pelo contrário. Esse povo, ele não tinha identidade. Esse povo não tinha uma origem específica, mas para ouvir a Deus, olhar para Israel, ele fazer promessas. Promessas essas que vai acontecer não só no contexto que nós temos como base, ou no texto que nós temos como estrutura, mas que vai se iniciar numa promessa feita a um homem. E a gente vai se reportar daqui a pouco para a vida desse patriarca. Mas quando eu falo a respeito do livro do Êxodo, eu falo a respeito do segundo livro da Bíblia Sagrada, muito conhecido, muito explorado, muito usado dentro da igreja. O livro do Êxodo se tornou tema de minissérie, tema de novela, tema de filme, e não seria dificultoso a gente compreender essa proposta. O livro do Êxodo, além de ser um livro muito interessante, é um livro que retrata a saída do povo de Israel de dentro do cativeiro egípcio para dentro do deserto, e após o deserto serem inseridos na terra de Canaã. O livro do Êxodo, ele retrata alguns períodos que, de certa forma, têm uma suma importância na trajetória desse povo que Deus escolheu. É bem verdade que quando falamos a respeito do livro do Êxodo, não podemos esquecer que foi nesse período ou nesse momento que Moisés recebe as tábuas da lei, um dos períodos mais bem conhecido, no Êxodo, capítulo de número 20. Então o livro, ele não somente se retrata a um momento de aflição, de luta, de desconforto, não. O livro também retrata um processo de saída, de momento de crise, de momento de dificuldade. E o livro também revela que momentos difíceis passa, porque o povo estava cativo, mas Deus havia feito promessa. E quando Deus faz promessa, Ele garante a promessa que Ele faz. E é bem verdade que quando observamos alguns detalhes que estão inseridos nesse livro, a gente percebe que, sendo ele o segundo livro da Bíblia Sagrada, ele também faz parte de um grupo de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, também conhecido, ou também muito narrado dentro do cenário bíblico, como o Pentateuco, ou seja, um grupo de 5 livros. Alguns historiadores vão dizer que essa estrutura de livro supostamente tenha sido um conjunto de um só livro. Mas se você for parar para analisar e se atentar ao Pentateuco, você vai ver que a estrutura de cada nome que lhe foi dado retrata um momento, retrata uma fase. O nome Pentateuco, que se originou de um dos momentos mais importantes, oriundo de uma tradução antiga também conhecida como Septuaginta, que seria a palavra Pentateuco, e conhecida de muitos como os próprios judeus, como o livro da lei ou Torá. Esse livro, de certa forma, ele se tornou um código legislativo da própria nação. É por isso que o povo judeu a chama de ou livro da lei ou Torá. E eu queria rapidamente fazer uma pequena observação e voltar para o texto e usar o capítulo de número 6 para a gente poder dar uma voltinha na Bíblia, até porque tive a necessidade de fazer uma estrutura dentro de um sermão expositivo, porque a proposta do texto, ele não só retrata esse povo, mas a promessa que já tinha sido feita a Abraão em Gênesis capítulo 11. Mas olha o que o texto vai dizer no capítulo de número 6, versículo de número 3. Deus dizendo para o povo: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor,
não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu vou repetir para você poder gravar isso. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Quando eu vejo Deus usando essa expressão, Natália, falando para Moisés que ele não tinha se manifestado da forma que ele desejava, como ele queria, para Abraão, para Isaque e para Jacó, eu me lembro que quando Moisés chega diante de Deus, e Deus fala para ele: Moisés, volta para a terra do Egito para poder resgatar o povo, para poder tirar o povo de dentro do cativeiro egípcio. Ele vai falar para Deus: Senhor, quando eu for lá, quem eu vou falar que me enviou? E ele vai dizer para Moisés: Moisés, avisa que o eu sou me enviou. Você está conseguindo compreender? Avisa que o eu sou me enviou. Max, por que você está usando isso? Vamos entrar no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Começa uma história onde é introduzida uma torre, um projeto que está sendo estabelecido, conhecido como Torre de Babel. E ali vai ser montada uma genealogia, uma estrutura aonde vai ser chegado a Abraão. Quando essa promessa chega, quando chega esse cenário chega a Abraão, a Bíblia diz que Deus se manifesta na terra de Ur dos Caldeus e chama Abraão para um propósito. Só que quando Deus chama Abraão para um propósito, Abraão não consegue compreender o Deus do Êxodo capítulo 6. Quando chega no capítulo de número 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas isso me chama a atenção porque Abraão, nessa altura do campeonato, ele não sabia que Jesus ele tinha falado em Mateus capítulo 25 que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados com o que havemos de beber, comer e vestir. Até porque quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão está vivendo um momento de inflexão. Max, o que é momento de inflexão? Momento de inflexão são momentos difíceis que a gente passa na vida e que a gente tem que ter prudência para tomar algumas decisões. Só que quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão aceita. À medida que ele aceita, ele toma uma decisão. Ele toma o quê? Ele toma o quê? Existem momentos que é necessário tomar decisões. Existem momentos que é essencial tomar decisões. E decisões debaixo da direção que Deus estabelece. Só que o texto vai dizer que à medida que Abraão sai, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para um lugar chamado Harã. Quando ele está em Harã, Deus faz a promessa: Abraão, sai. Eu vou te levar para uma terra que você não conhece. E alguns historiadores até vão dizer que pelo fato de Abraão não saber para onde está indo, também não quer dizer que Abraão não tenha um lugar preparado exclusivamente para Abraão. Só que quando Abraão ele vai sair, ele não consegue entender o que é Deus do capítulo 6. Porque o Deus do capítulo 6, ele está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, eu estou falando para você sair, eu estou falando para você como eu falei para Abraão, não como eu não me manifestei para Abraão, porque quando eu falei para Abraão sair de onde eu tinha mandado ele sair, ele não entendeu que eu sou o Deus que dou direção, mas eu também sou o Deus que dou provisão, mas eu também sou o Deus que dou proteção. Abraão não entendeu isso. Por que ele não entendeu isso, Max? Quando ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, e ele chega na terra de Canaã, a terra que Deus havia estabelecido para ele poder peregrinar, e era a terra que ele ia ter como promessa, e ali o povo ia crescer, a terra que manava leite e mel. Abraão tomou uma decisão precipitada. Abraão saiu da terra de Canaã e foi para o Egito, para poder suprir uma necessidade que supostamente o texto diz que a fome tinha se estabelecido na terra. Abraão não procura Deus para tomar essa decisão, e à medida que ele sai, ele vai ter alguns problemas. Porque o Egito ele pode suprir as tuas necessidades, mas ele corrompe o teu caráter. E à medida que Abraão chega no Egito, a Bíblia diz que ele mente. Tudo isso por causa de uma pequena decisão.
Só que aí, Abraão retorna. Abraão vai gerar um filho chamado Isaque, e você conhece bem essa história. Eu não vou me prender aqui para a gente poder ganhar tempo também. Só que Isaque vai viver as mesmas experiências que Abraão, pastor Roberto. Só que à medida que Isaque vai viver as mesmas experiências que Abraão, Isaque faz escolhas diferentes. A Bíblia diz que a fome chegou na terra, pastor Léo. E à medida que a fome chegou na terra, José, Isaque não faz como Abraão. Isaque permanece. Isaque não toma uma decisão precipitada. Deus fala: não farás tu como teu pai. Permanece na terra que eu te coloquei. Não desce. À medida que Isaque toma essa decisão, num tempo de fome, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, Deus se encarrega e se manifesta de fazer o resto. E o que é o resto? A Bíblia diz que Isaque permanece na terra. Só que aqui tem um detalhe. O momento que Isaque está vivendo também é um momento delicado. E à medida que Isaque está vivendo um momento delicado, ele procura ajuda na terra. E quando ele procura ajuda na terra, a Bíblia diz que ele vai a um homem chamado Abimeleque. E à medida que ele chega a esse homem chamado Abimeleque, José, a Bíblia diz que Isaque, ele começa a crescer e prosperar. O problema é que diante do crescimento, aquela pessoa que ajudou Isaque começa a ficar incomodado com o crescimento dele dentro da terra. Porque isso era parte da cultura. Isaque precisava de um lugar. Isaque era empreendedor assim como Abraão. Precisava de um lugar para poder baixar o acampamento. O problema é que ele procurou ajuda de forma imprudente com pessoas que não era para procurar. Só que aí o texto vai dizer que quando Isaque começa a crescer, Abimeleque se incomoda. Só que o que Isaque vai fazer? Isaque vai começar a cavar poço na terra. Isaque vai começar a trabalhar dentro da terra. Isaque não vai se limitar diante do que está acontecendo. Isaque não vai parar porque estão entulhando os poços. Isaque está debaixo de uma palavra, Isaque está debaixo de uma promessa, Isaque está debaixo de uma palavra liberada pelo céu. Às vezes o nosso nível de resistência e de insistência revela se realmente a gente vai alcançar a promessa. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele começa a cavar esses poços, Abimeleque começa a incomodar ele. Isaque tinha tudo para poder parar, tinha tudo para poder deixar o projeto, mas Isaque entendia algo. E eu vou liberar a primeira profecia sobre a tua vida aqui essa tarde. Não vai precisar fechar o negócio, não vai precisar tirar da rede social porque parece que vai falir, porque não tem cliente. Não vai precisar entrar em falência, não vai, porque você está debaixo de uma palavra. Não vai precisar temer as palavras contrárias, mas não vai precisar. Por quê, Max? Porque no mesmo ano que Isaque semeou na terra, ele cresceu a 30, a 60 e a 100. Esse processo, esse projeto que você está passando não vai te parar. Insiste na terra que Deus te colocou. Insiste nesse projeto que Deus colocou na tua mão. Não se limita diante do teu inimigo. Continua no projeto. Continua na direção que Deus te colocou. Não se limita. Não temas. Fica tranquilo. Isaque prospera na terra. Só que o tempo de Isaque passa. Isaque vai gerar Jacó. Jacó cresce. Infelizmente, com uma conduta. E tem situações que é complicada, porque tem erros cometidos que vai passando de geração em geração. E não é que Jacó vai mentir também? Vai mentir para seu pai Isaque? Porque não entende que Deus que dá a direção, dá provisão e proteção. Tanto Abraão quanto Isaque mentiram por medo.
porque não acreditava que Deus supostamente poderia proteger eles. E você conhece o texto, todas as vezes que eles mentiram, Deus teve que se manifestar para poder zelar. É o Deus que muitas das vezes olha para a nossa conduta, para a nossa caminhada e corrige o nosso caráter. Porque tem coisa que a gente quer ficar insistindo, e Deus falando para a gente, para de fazer isso, que isso não dá certo. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai gerar 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó vão representar as 12 tribos de Israel, evangelista João. E à medida que ele vai gerar as 12 tribos de Israel, ele vai gerar um filho chamado José. Aqui a gente já está entrando no capítulo de número 37 do livro do Gênesis. À medida que Jacó, os filhos dele vão crescendo, José tem a idade de 17 anos. Jacó dá uma ordem para José poder ir olhar os seus irmãos no trabalho. Só que José é um filho da velhice de Jacó, é um filho querido. Vocês conhecem muito bem esse texto. Ele vai receber uma túnica, de certa forma uma túnica colorida, que em vez de causar alegria entre os irmãos, vai causar inveja. E eu entendi que tem coisas que quando o pai proporciona para a vida dos meus irmãos, ele pode proporcionar para a minha também. Até porque a Bíblia diz que tem coisa que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Será que os irmãos de José não poderiam ter pedido a mesma coisa? Pai, eu também quero uma túnica. E ser consumido pela inveja de alguém que está sonhando, de alguém que está acreditando no projeto que tem sobre a sua vida. E isso é complicado porque às vezes a gente desfruta ambiente com pessoas que não sonham. E à medida que a gente desfruta ambiente com pessoas que não sonham, a gente infelizmente passa por processos delicados. Porque em vez deles ir pedirem ao Pai, eles preferem tentar matar os nossos sonhos. Só que aí a Bíblia vai dizer que eles estão no campo cuidando das ovelhas. E José, ele vai chegar, quando ele chega, os irmãos dele preparam um plano para poder matar José. Só que eles chegam a um denominador comum e eles não matam José. Eles vão pegar um carneiro, um bode, e vão matar esse animal, vão sujar a túnica de sangue. E à medida que eles sujam essa túnica de sangue, José vai ser vendido para o Egito. Eles chegam até Jacó, dá a notícia para Jacó. José vai ser levado para o Egito, vai ser vendido. Só que quando José chega no Egito, a Bíblia diz que ele é vendido pelos ismaelitas para o capitão da guarda, também conhecido como eunuco de Faraó, Potifar. À medida que ele chega na casa de Potifar, ele recebe um cargo de responsabilidade, porque sonhador, ele carrega a presença. E quem carrega a presença, tudo que coloca a mão cresce e prospera. Independente do momento que esteja vivendo, quem sonha e carrega a presença, aonde coloca a mão prospera. Independente do momento que esteja passando. Aí a Bíblia diz que ele chega na casa de Potifar. Só que quando ele chega na casa de Potifar, ele vai ser caluniado. Ele vai ser caluniado porque a esposa de Potifar quer se deitar com ele. Ele era um jovem de formosa aparência. A Bíblia diz que ele não se deita, ele não cede à tentação. E ele vai ser levado para um outro capitão de guarda. Só que ele vai ser levado para outro capitão de guarda do cárcere. E à medida que ele chega no cárcere, ele recebe outro cargo de confiança. Porque novamente a presença está com ele. Porque novamente o Espírito Santo está com ele. E novamente a presença, onde ele coloca a mão, cresce e prospera. À medida que ele chega no cárcere, a Bíblia diz que o capitão da guarda, ele se encanta pela postura de José. E ele vai entregar a chave sobre as mãos de José. Só que nesse período a Bíblia diz que um padeiro e um copeiro, servos de Faraó, eles vão pecar contra Faraó. E à medida que eles pecam, eles também são lançados no cárcere. E à medida que eles são lançados no cárcere, eles também vão sonhar. Eles passam um período de tempo. Ou seja, as mesmas pessoas
que vivem os mesmos sonhos, vivendo no mesmo ambiente. Só que o problema é que, se o ambiente é de sonho, o ambiente, o cárcere, é um lugar extremamente desconfortável. E essa conduta, essa atitude de José me chamou a atenção, porque à medida que José vê o padeiro e o copeiro dentro da cela, ele percebe que o semblante deles é triste. Mas observa um detalhe aqui comigo. É alguém que está vivendo nas mesmas condições que a minha, que está passando os mesmos processos que os meus, mas os problemas que ele tem não impede ele de ajudar alguém que está precisando de ajuda. Isso não te chama atenção? Isso não é estranho, não? E tem gente que, dependendo da circunstância que ela estiver passando, ela não vai ajudar. Tem gente que, dependendo do problema que ela tiver, ela não vai ajudar. E José é alguém que sonha. E José fica feliz quando vê alguém sonhando. José fica tão feliz quando vê alguém sonhando, que à medida que eles não sabem interpretar, José interpreta. É alguém que ajuda independente da condição que está vivendo. É alguém que estende a mão independente do processo que está passando. Isso aqui é coisa de evangelho. Porque isso aqui, me perdoe a expressão, isso aqui não é coisa para amador. A Bíblia diz que o padeiro morre, o copeiro vai ser restituído para o seu devido cargo. Mas a Bíblia diz que José fala para o copeiro: quando tu sair daqui, lembra de mim quando tu chegar no palácio. Só que José vai permanecer, pastor Álvaro, mais 2 anos no cárcere. E à medida que ele permanece, uma situação é criada. Faraó também está sonhando. Só que à medida que Faraó sonha, a Bíblia diz que o suposto copeiro lembra: meu Senhor, eu lembro de um homem que no momento que eu pequei contra ti, interpretou o meu sonho no cárcere. Só que presta atenção nesse detalhe. José vai ser tirado de dentro do cárcere, vai trocar de roupa, vai se barbear e vai se apresentar diante de Faraó. Só que quem indicou José para Faraó foi o copeiro. Só que um camarada que já está há 2 anos dentro de um cárcere, onde não está sendo lembrado, onde foi esquecido, pelo fato de estar sendo lembrado pelo copeiro, não quer dizer que o copeiro lembrou dele porque gosta dele. Lembrou dele porque quer agradar Faraó. Então não se engana quando você for indicado para algumas coisas, porque supostamente é só para agradar algumas pessoas. Não é por causa do teu caráter e da tua conduta. Não é. É só para agradar alguém. E para poder usar o teu nome. Porque tem gente que é assim. Ela não tem capacidade de fazer, e quando te indica, mostra ser uma pessoa, quando na verdade não é. É só para agradar Faraó. Mas escuta isso. Quando José chega diante de Faraó, a Bíblia diz que José ele não está preocupado com nada, além de ajudar Faraó. Prova disso, quando ele chega diante de Faraó, ele diz: não vem de mim. Não vem de mim, é dele. O que José está querendo dizer? Eu só quero ajudar. Se eu tiver que voltar por cárcere, eu volto. Mas eu só vim para ajudar. Isso aqui é coisa de evangelho. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa de quem carrega a presença. Não por status, mas por amor ao evangelho e por amor de Cristo. Sabe por quê? Porque na medida que ele se apresenta a Faraó, que ele é indicado por alguém que está indicando ele não porque gosta dele, mas está indicando porque quer agradar alguém, ele se apresenta e deixa bem claro: não vem de mim. À medida que ele se apresenta, Faraó olha para ele e fala: não existe nenhum homem semelhante a ti, com espírito de sabedoria e com espírito de Deus, que possa me ajudar a interpretar esse sonho. E ele vai falar o sonho para José. À medida que ele fala o sonho para José, José vai interpretando. E quando ele interpreta, a Bíblia diz que
Faraó se agrada tanto do comportamento e da conduta de José, que José vai ser colocado governador sobre o Egito. Mas lê o que está escrito comigo, rapidamente. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 40. Olha o que o texto vai dizer. Isso é Faraó dizendo para José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu vou repetir para você poder entender. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu não serei maior do que tu. É uma conjectura só para eu fazer uma aplicação breve. Eu falei para você que isso aqui é coisa de evangelho. Isso daqui não é coisa para amador, sabe por quê? Porque Faraó está trocando governo por posição. Faraó está trocando o governo, é uma conjectura, tá, gente? Faraó está trocando o governo por causa de cadeira. E a minha geração está vivendo isso. Gente que está trocando posição. Gente que está trocando o governo daquilo que é importante por causa de posição. Só que a Bíblia vai dizer que, à medida que Faraó, ele estabelece José como governador, eu entendi que existe um detalhe muito importante. Até porque a Bíblia diz que o primeiro lugar que José começou a governar não foi o Egito, foi a casa de Potifar. E o problema muitas das vezes está aqui. O primeiro governo precisa ser dentro da minha casa. Não adianta querer governar aqui fora se tu não governa bem lá dentro. Não adianta tu querer mostrar uma coisa aqui fora se tu não é o que tu diz ser aqui fora, lá dentro de casa. Só que aí a Bíblia vai dizer que, à medida que ele governa bem a casa, ele vai governar dentro do cárcere. À medida que ele governa bem o cárcere, ele governa bem o Egito. E eu vou liberar uma profecia sobre a tua vida essa tarde. Levanta a mão para poder receber. Sabe o que é José governando a sua casa? É Deus dizendo: esse ano de 2023, eu vou te dar autonomia e governo, domínio, para tu governar a tua casa. Esse ano de 2023, eu vou te dar autonomia e governo como José governou o cárcere. E o que é José governando o cárcere? Eu vou te dar autonomia e domínio para tu governar tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te para, tudo aquilo que tenta te prender. Eu vou te dar autonomia e governo para tu dominar o Egito. E o que é José governando o Egito? É Deus dizendo: tu vai governar o território do teu inimigo. Adora o nome dele aí, vai. Você vai dominar no território do teu inimigo. Eu vim liberar uma palavra essa tarde sobre a tua vida. Tu vai dominar bem a tua casa, tu vai dominar bem aquilo tudo que te limita, e tu vai dominar o território do teu inimigo. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Escute. Vamos correr. A Bíblia diz que a fome chega. E a fome chega novamente, mas só que quando essa fome chega em Canaã, José já está na terra do Egito. José supostamente já está governando. Você conhece o desfecho da história? A Bíblia vai dizer que à medida que a fome chega na terra de Canaã, há a necessidade dos filhos de Jacó descerem para poder peregrinar na terra do Egito. Mas só que agora é diferente. Agora a direção foi dada por Deus. Agora tem alguém governando o Egito. Agora tem alguém lá dentro do Egito. Agora é diferente. Agora a direção está sendo dada por Deus. É Deus que está permitindo eles saírem para poder ir para a terra do Egito, até porque tinha um propósito. Só que a Bíblia diz, a história toma um certo desfecho. Você conhece, é o período em que José vai se manifestar para os seus irmãos. Só que a Bíblia diz que depois que eles descem para a terra do Egito, a descendência, aquele povo, aquelas 70 famílias que desceram, elas vão falecer, e vai ser levantada uma nova geração dentro da terra do Egito. Só que a Bíblia diz que à medida que essa nova geração vai ser levantada na terra dentro do Egito, José morre, e o faraó que supostamente levantou José, que o incumbiu daquele cargo, daquela responsabilidade, também havia morrido. Só que a Bíblia vai dizer que quando José morre, um outro faraó é levantado.
E pelo fato dele não conhecer Faraó, pelo fato dele não conhecer José, me perdoe, a Bíblia diz que ele se sente atemorizado. E olha isso aqui, presta atenção, ouve bem isso aqui, para você poder entender o que Deus quer falar contigo aqui nessa tarde. Presta bem atenção. O qual disse, esse é o novo Faraó dizendo, espantado com o crescimento dentro da terra do Egito, o povo dentro da terra do Egito, porque eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Presta bem atenção. O qual disse ao seu povo, eis que os filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Vou repetir. O qual disse ao seu povo, eu estou falando do maior cargo dentro da terra do Egito, alguém que era para poder incentivar o povo, está falando que aquele povo sem identidade é mais forte do que eles. Vou repetir de novo. O qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E sabe onde é que está o problema aqui? É como muitas das vezes a gente se olhamos. O povo é forte e não sabe que é forte. E o próprio inimigo está declarando que ele é forte, mas ele não sabe que é forte. Mas escuta isso. À medida que o povo começa a crescer dentro da terra e assusta Faraó, pelo fato dele não conhecer o suposto José, a gente aprende algo dentro desse contexto. Até porque quem morreu foi José. Mas os frutos que José deixou está falando muito mais alto. Podem até não conhecer a tua história, mas vão ter que conhecer os frutos que você deu. Você pode até não ter nome, pode até não ter a aparência que muitos desejam que você estejam, mas não podem dizer que você não tem fruto. Porque o povo que está crescendo aqui é o povo que está descendendo das famílias de José também. Vão dizer que você não tem nome, vão dizer que você não tem história, vão dizer que você não tem aparência, mas não pode tirar o legado que Deus deixou. Deus te chamou como povo poderoso para essa terra. Você é grande, você é forte. Só que a Bíblia diz que à medida que o povo começa a crescer dentro da terra do Egito, incomodando Faraó, ele vai colocar uma carga pesada sobre o povo. O povo vai ser subjugado a um trabalho escravo. O povo vai ser afligido. Só que esse povo dentro da terra do Egito é semelhante à massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais sofre a aflição, mais cresce. Esse ano de 2022 não era nem para você estar aqui. Mas olha você aqui, não cresceu? Não avançou? Não está aqui sentado escutando essa palavra? E a pergunta que eu te faço, o que vai te parar nesse ano de 2023? Para não permitir que você chegue no ano de 2024?